Capítulo 7. O segundo estágio evolutivo. Ficamos observando os painéis, e um deles mostrava o reino mineral, as pedras, as essências espirituais, sendo trasladadas dos pontos onde passarão para novos reinos. Aqueles painéis nos ensinavam que Deus não criou o mundo do nada, como querem dizer algumas religiões. Mas o Espiritismo nos ensina que do Uno partiu toda a criação, e que é a mesma essência a de todas as criaturas. Por isso, todos os seres são regidos pelas leis divinas. Ali, na nossa frente, aquelas imensas telas, em círculos, nos ofereciam muitos esclarecimentos. Do reino mineral partia a essência da vida numa longa caminhada evolutiva. E bom é saber que Ele, o Pai, sempre esteve junto a nós, cuidando, orientando, dando-nos condição de alcançarmos a evolução. As telas reproduziam em tamanho gigantesco a beleza do universo e nos foi mostrada a materialização da essência espiritual nos vegetais. No livro Chama Eterna, já tocamos nesse assunto, mas ali víamos a chama eterna apenas como essência espiritual, agradecendo a Deus a bênção da vida. O espírito em formação buscando o útero da mãe natureza para desabrochar. Como torna-se importante o homem respeitar a natureza? Ao lado dele existem bilhões de essências espirituais correndo em direção à evolução. Por isso, a natureza não aceita a violência do homem. Olhando aquelas essências espirituais, recebendo os cuidados do Criador através das mãos abençoadas de espíritos capacitados para o trabalho, pensei: como o homem ainda ignora a grandeza de Deus, por mais que falemos nele, ainda não o conhecemos. O estado de simplicidade e ignorância do espírito é um período preparatório para o grande momento, quando ele, já formado, chega ao reino nominal. Mas ali, à nossa frente, a tela gigantesca mostrava os reinos mineral, vegetal e animal. Mas o meu interesse direcionava-se às plantas, e as diferentes espécies formavam um belo quadro pintado pelo maior artista, Deus. Luiz, vamos entrar? Alertou-me Marie. Nada falei, mas confesso que senti um abalo emocional, já imaginando novos ensinamentos. Entramos e andamos, andamos, andamos. Ninguém levitava, apenas andava por um lugar estranho. Parecia um túnel, mas de luz brilhante. Uma música tocava baixinho. Nada perguntei. Só aí percebi que o grupo que ali se encontrava era enorme. Nisso, Lontra, um espírito amigo, aproximando-se de nós, falou: Como vai, Luiz? Muito bem. Onde você trabalha? Vivemos como você, em vários lugares, pois somos alunos da Universidade Maria de Nazaré. Nada mais falei, pois logo estávamos em um lugar lindíssimo, onde as flores possuíam os mais variados matizes. Mas a temperatura foi ficando fria e chegamos a um edifício quadrado, com jardineiras em todas as janelas. Por dentro a construção era mais ou menos assim. Cada box, ou sala, era imenso e repleto de flores. No centro, uma fonte de água cristalina. Marie nada falava, e eu já estava curioso. Que lugar é esse, Marie? É um dos departamentos da transição das essências do vegetal, Luiz. Como? Apesar deste local ser imenso, trata-se de um pequeno departamento onde se opera a separação das essências espirituais do reino vegetal para as espécies intermediárias, sendo depois levadas ao reino animal. Explique melhor, Marie. Esse lugar colhe as essências espirituais do reino vegetal, quando o vegetal morre no plano onde está evoluindo. Marie, como no mundo espiritual existem as colônias de socorro, esse lugar é, vamos dizer, uma colônia de socorro também? Quase isso.
A diferença é que as plantas não têm consciência da sua existência. Não pensam, pois não têm vida inteligente. Mas não parece que algumas sofrem. Quando foram afetadas pela morte, sentiram alguma coisa? Possuindo vida, elas pereceram, mas não sentiram dor. Marie, explique novamente. Nisso, um irmão apareceu sorrindo. Boa, Marie. Luiz Sérgio, Deus os abençoe. Assim seja, respondemos. Marie, o Luiz está encontrando dificuldade para compreender o maravilhoso mundo da evolução? E Yair, quanto tempo esses vegetais permanecem aqui? Perguntou Marie. Morto o vegetal, foi retirada a essência espiritual e trazida para cá. Ela desencarna? Não, Luiz. Ela se desmaterializa. Retirada a essência espiritual, ela é trazida para este local. Daqui será transportada para outro posto, depois de haver passado, sempre em marcha progressiva, pelas necessárias incubadoras, onde serão tratadas por espíritos capacitados. Depois de serem tratadas, elas voltam a materializar-se novamente no reino vegetal, mas em outro vegetal? Não, isso não acontece. Ela, a essência espiritual, espírito em formação, sob a direção e os cuidados dos espíritos encarregados desse trabalho, efetua o seu crescimento, sofrendo o progresso que continuará em diversos locais apropriados para o seu desenvolvimento. Observei melhor aquele jardim de amor e fixei o olhar em uma orquídea branca. Fiz-lhe continência, dizendo: ó bela orquídea, que Deus guie a sua trajetória evolutiva. Um dos encarregados daquele lugar, virando-se para nós, acrescentou: em nome da nossa irmãzinha, que Deus também guie os passos do irmão no longo e sofrido caminho da evolução. Um abraço, jardineiro de Deus, respondi. Ele me corrigiu. Operários de Jesus. O jardineiro de Deus é Jesus. E Yair nos deixou, indo até outros alunos. Embevecido pela música lindíssima que tocava, olhei aquele lugar onde a brisa chegava junto com um orvalho e fazia companhia a todas as irmãs do reino vegetal, que ali se encontravam. E pensei, como Deus é onipresente, junto a todas as suas criaturas. Lá, passando por outro grupo, concluí que já aprendi bastante. Pois um irmão perguntava: a planta tem perispírito? O instrutor respondeu: não podemos chamar o seu envoltório de perispírito. Só podemos chamar de perispírito quando ele, o envoltório do espírito, atinge a forma humana. Quando o homem recebe o livre-arbítrio, o diadema da razão, o espírito fica totalmente vestido por seu envoltório fluídico chamado perispírito. Entretanto, no reino vegetal, a essência espiritual tem de caminhar por muito tempo ainda. Ela só está no segundo estágio evolutivo. Vou tentar representar graficamente a formação do espírito. Mundo espiritual, laboratórios, viveiros, Deus criando. Reino mineral. Se o homem tivesse conhecimento da sua origem, não jogaria fora as preciosas horas da sua vida, Luiz. Se ele conhecesse a sua origem, o tempo que levou para crescer, amaria mais o seu Criador. Mas certos homens julgam que o seu corpo é apenas um condensado de matéria, não querendo descobrir em si o espírito imortal. E hoje, Marie, o que mais se vê é o desrespeito à encarnação, através das desencarnações violentas. É difícil imaginar o homem partindo do reino mineral, da matéria que compreende o crescimento do feto que vem do óvulo. A natureza não esconde do homem as leis que a regem. Se todas as criaturas soubessem um pouco que fosse da origem da vida, já seria muito bom. A humanidade não se preocupa em descobrir as verdades da sua origem. Não se concebe o homem ignorar o mundo espiritual.
Por que será que ele não indaga para onde foram seus antepassados? Será que foram esquecidos por Deus? Ou a morte é tão terrível que ninguém se propõe a estudá-la, ficando passivo até a hora do extermínio? Seria bem mais fácil se isso fosse matéria obrigatória em todos os colégios. Ah, Marie, como seria bom se isso viesse a acontecer. Hoje mesmo em família, que se diz espírita, os filhos passam longe do aprendizado espiritual. São espíritas de vez em quando, não querendo assumir as responsabilidades daquele que, para servir, tem de lutar pela mudança interior. Irmão, não adianta. Quando a família não está a fim de se dedicar ao Cristo, pode ele próprio descer ao plano físico que não será ouvido. Sabe por quê, Luiz? Falta caridade nesses lares. São criaturas por demais apegadas às coisas materiais. Marie, conhece-se o verdadeiro espírita, diz Kardec, pela sua transformação moral. Como ele tem razão, né? Os que se dizem espíritas, mas têm por companhia a maledicência, o orgulho e o egoísmo, jamais se integrarão em qualquer casa, porque o orgulho os leva a buscar somente elogios à sua pessoa. Calei-me, para melhor apreciar o viveiro das essências espirituais, e fiz continência a todo aquele reino que ali naquele laboratório recebia o jardineiro de Deus, Jesus, o tratamento para prosseguir viagem no longo caminho da evolução. Marie, temos condição de chegar até os mundos onde as essências são preparadas para o estado de espírito formado? Não. O acesso a tais mundos está restrito à primeira ordem dos espíritos, os puros espíritos, que são preparados para essa missão. Deve ser maravilhoso penetrar nessas regiões. Luiz, a cada um Deus oferece oportunidades que não devem ser negligenciadas, apenas por desejarmos outras maiores. Não, Marie, estava apenas pensando na grandeza dos espíritos encarregados da evolução das essências divinas. Gostaria de conhecer aqueles que cuidaram da trajetória evolutiva. Ela sorriu, o que me fez corar. Era muito infantil nosso desejo. Ali ficamos por mais algum tempo. É difícil narrar para você, leitor, a beleza do lugar. Tinha a impressão de que estava no paraíso. Irmã, isso parece o Éden da Bíblia. Tem razão. É o paraíso do reino vegetal. Nesse lugar, as essências espirituais estão recebendo os fluidos necessários para o longo caminho da evolução. Aqui é um santuário de luz para as espécies do reino vegetal. Inebriado com tanta beleza, solei meu violão e cantei essa canção, feita por uma querida poetisa brasileira. Deus caminha pelos jardins, da terra e jasmineiros, de flores e chuvas, de perfume e nuvens. Leve brisa apenas anima o ramo de seu perfume. Muitas seivas trazidas do jardim de Deus no frágil ramo pousam, com a folha celeste, tudo germinando, a rosa o cipreste. Se o tempo parasse, do ramo surgiria uma bela flor, toda faceira, também brejeira. Seu nome, amor. Romântico, hein, Sérgio? Deslumbrado com o poder de Deus. Ali permanecemos muito tempo, admirando aquele viveiro espiritual, cuidado por muitos espíritos de grande evolução. Qualquer um pode trabalhar aqui? Perguntei a Marie. Não. Somente os técnicos de Deus. Esses irmãos são grandes conhecedores do magnetismo. Foram preparados para essa tarefa. Percebi naqueles espíritos o quanto eles amavam aquele lugar. Eram os operários do jardineiro de Deus, Jesus. Aproximei-me de um deles e perguntei: Michael, as plantas dos mundos superiores são mais evoluídas do que as plantas da Terra? Mais ou menos. Como assim? Dado o campo fluídico dos mundos elevados, os reinos mineral, vegetal e animal encontram-se em um estado mais adiantado do que os dos outros mundos primitivos. Mas coitadas das essências espirituais dos mundos inferiores, que culpa têm elas? Você não está nos entendendo, Luiz Sérgio. Deus
cria o espírito simples e ignorante. E nessa inocência ele chega à condição do homem. O caminho que essas essências percorrem não conta para a evolução delas. Não importa onde tenha germinado a essência da flor. Importa qual o caminho do espírito quando ele atingiu a maioridade, o reino humano. Explique-me, então, a questão 601 de O Livro dos Espíritos. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nessa resposta há um trecho que bem a esclarece, dispondo de meios mais amplos de comunicação. Pode me esclarecer sobre essa comunicação? Sim, nos mundos superiores os animais convivem com os homens evoluídos, que já conhecem o princípio inteligente do animal e travam um relacionamento mais fraterno. O animal e as outras essências dos mundos superiores detêm esse privilégio, mas os homens não intervêm na sua evolução. Qual o significado das palavras, tendo neles o homem servidores inteligentes? Nos mundos superiores, não existem animais selvagens. Nesses mundos, os animais são, pois, servidores inteligentes. Servidores inteligentes como, Michael? Se eles não têm total inteligência? Disse bem, total. Mas neles existe um princípio, e esse princípio, bem direcionado por espíritos superiores, torna sua vida bem melhor do que a vida de um animal nos mundos inferiores. Quer dizer que os animais ferozes assim o são devido à atmosfera do próprio planeta? Sim. A aura divina de um mundo superior é diferente da de um atrasado. Os animais são um reflexo das atitudes dos homens. Em uma casa onde só se maltrata os animais, eles jamais serão dóceis. Em um lar onde os animais são tratados com carinho, eles são bem melhores. Então, Michael, aí está a superioridade dos animais que vivem nos mundos superiores? Sim, eles são superiores, porque esses animais compõem a vida dos homens e não são ignorados por eles. Mas de nada vai adiantar para o animal ter vivido em um mundo superior ou inferior. O que conta são as suas tendências. Quando o princípio inteligente torna-se inteligência plena. O espírito esquece todo o seu passado. Ele não tem história, pois nada escreveu no livro da vida. Entretanto, quando se torna espírito formado, conquistando o diadema da razão, a consciência, lá estarão inscritas as leis naturais ou leis divinas. Por isso, ninguém pode dizer não conhecê-las. Todas as criaturas têm guardado na consciência o decálogo. Mas essa compreensão é proporcional ao grau evolutivo do espírito. Um dia todos os espíritos as compreenderão perfeitamente, pois serão impulsionados pela lei do progresso. Por isso, completou Marie, de tempos em tempos foram chegando as revelações, chamando os homens para a descoberta de sua consciência, onde estão guardadas as leis divinas. Esse é o motivo de ser da doutrina espírita um educandário de almas. Nela, sempre encontramos o esclarecimento sobre as leis morais. Os espíritos vêm preparar o reino anunciado por Deus, por Jesus. Aqui, neste laboratório, as essências espirituais são levadas para os mundos com a finalidade de prepará-las para o estado de espírito formado. Então, esses vegetais que aqui se encontram já passaram pelas espécies intermediárias? Sim, já passaram. As essências que aqui se encontram já passaram por um filtro divino. Nesse local, elas estão recebendo um tratamento especial, para logo após serem levadas para mundos apropriados a recebê-las. Já tínhamos olhado a pedra, sem a essência, no plano físico, somente o condensado da matéria, e agora víamos a pedra iluminada, sofrendo a mutação no laboratório. As espécies intermediárias, o que lhes acontece nesse vácuo? Ainda não temos condição de adentrar esses dois mundos, o das espécies intermediárias
e aqueles com a finalidade de preparar as essências para o estado de espírito formados. Neles ficam os espíritos prepostos, grandes cientistas de Deus. Irmão, minha cabeça deu um nó. Dá para explicar melhor a escalada do espírito? Sim, Luiz. E mostrou o seguinte esquema: força inteligente que regula as atividades do universo eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, criador, incriado de tudo e de todos, universo de Deus, reino mineral, um conjunto de essências espirituais, reino vegetal, um conjunto de essências em alguns vegetais, como grama, capim, etc. Começa em alguns vegetais a individualidade. Reino animal, total individualidade. Reino hominal, individualidade, inteligência, espírito livre, o bem e o mal, livre-arbítrio, caminhada evolutiva, consciência. Entendeu, Luiz? Mais ou menos. É um assunto sério e difícil. Pode nos explicar melhor sobre o conjunto de essências? Sim. Em uma pedreira existe um conjunto de essências, ou seja, há várias essências em uma pedreira. Em alguns vegetais também há um conjunto de essências. Não desejo parecer inconveniente, mas será que pode responder mais uma pergunta? Tento colocar-me no lugar do leitor. A essência espiritual está em cada muda de grama? Não. As essências estão em um todo, ou melhor, em um gramado. Já a questão de quantas essências nele se encontram, isso não temos capacidade para revelar. Só quem conhece esse campo são os operários do jardineiro Jesus, os espíritos encarregados dessas essências. Michael, vamos supor a seguinte situação. Faz de conta que eu gosto de uma tal grama. Retiro uma mudinha e a planto em meu jardim. Nela há uma essência espiritual? Se você colher uma grama-mãe e os encarregados desejarem, a essência seja transportada para o seu jardim. Eles terão capacidade para fazer uma tenra graminha germinal. Se não, você precisará de muitas e muitas mudas. Que complicado. Não é complicado, não. Os espíritos trabalhadores do Senhor não perdem tempo. Às vezes você deseja uma muda de grama, mas não vai cuidar dela. Já prevendo isso, os jardineiros não lhe dão gramas com essência espiritual. Você leva para o seu jardim grama sem essência espiritual, apenas composta de fluidos que logo se dissipam. Luiz, é comum dizermos que existem pessoas de boas mãos, que tudo que plantam germina e algumas que podem plantar um jardim inteiro e nada germinará. Compreendi. Essas pessoas não caem nas graças dos jardineiros divinos. Ele sorriu. Não é bem assim. Quem cuida das sementes sempre tem boa colheita. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Você me ajudou bastante. Não sei se o leitor entendeu, mas eu compreendi e gostaria que o leitor pensasse bem, antes de viver pedindo mudinhas de plantas e depois as deixando sem alimento, sem água, sem sol. Luiz, você compreendeu tudo sobre as essências espirituais dos gramados? Achamos que sim, Maria. Ainda bem. Porque vemos muitas pessoas indagarem: será que em cada muda de capim está um espírito em formação? Está ou não está, Maria? Perguntei. Não, não está. A essência espiritual dos reinos minerais e vegetais muitas vezes só se encontra em um conjunto de matéria, como uma pedreira, conforme o seu tamanho, possui somente algumas essências. Em um gramado também encontramos algumas essências. Elas não estão em cada muda de grama. Existe a essência mãe, dela enraizam as outras. Se não pegamos a mãe, não existe essência. Portanto, a muda não germina. Muitos chamam-me de touceiras de grama ou capim. Certo. Uma touceira, então, as essências
e os complementos e expôs o seguinte esquema: grama-mãe, essência espiritual, apenas grama comum, árvore na raiz e essência. Frutos, galhos e folhas, muitas vezes apenas fluidos. Mas existem galhos e sementes dos frutos que germinam. Mas existem também aqueles que não germinam. Em certas árvores, os frutos e os ganhos, ao serem transportados, levam a essência da vida. Porque em certas árvores estão várias essências. Irmã Marie, as espécies intermediárias se encontram nos mundos espirituais, não é mesmo? Em todos os planetas, isso é, mundos. Há o plano físico e o plano espiritual, a matriz e a filial. E é nesses mundos espirituais que as essências passam por espécies intermediárias. Volto ao livro dos espíritos. Então, as plantas e os animais de um mundo superior são superiores aos de um mundo inferior. Não na parte evolutiva, e sim na parte física. Uma flor cultivada nos países do primeiro mundo ganha um tratamento melhor do que as plantas de um estado pobre, sem o progresso da agricultura. Leva vantagem na aparência e não na essência. Meu Deus, que coisa mais complicada, hein? Quero dizer que um cachorro de um mundo feliz é mais evoluído do que um cachorro na Terra. Evoluído não é a palavra certa. Ele é melhor cuidado, porque o mundo feliz, os homens são bons. Coitado dos cachorros dos mundos menos evoluídos. Esse maltrato em nada interfere na sua escalada evolutiva, que só começa a contar quando o espírito já está formado. Na infância espiritual, ele apenas está evoluindo. Irmã, gostaria que comentasse algo mais sobre a questão 601 do Livro dos Espíritos. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí que vemos nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados. Os animais também estão dispondo de meios mais amplos de comunicação. Quais são esses meios de comunicação? Lembremos o que Michael explicou. Os homens desses mundos, Luiz, têm mais capacidade de compreender a pouca inteligência dos animais. Sabem aproveitá-los, e os animais tornam-se dóceis e amigos. Os homens adiantados sabem como comunicar-se com os animais, portadores de um princípio inteligente. Quantos domadores de animais ensinam-lhes tão bem que causam espanto aos leigos? Assim, os homens, em um estado mais evoluído, tratam os seus animais de um modo especial. Isso não quer dizer que esses animais são mais evoluídos do que os animais de um mundo inferior. Em um livro dos Espíritos, a questão 601 não diz da evolução dos animais, e sim do adiantamento. Irmã, adiantamento não é sinônimo de evolução? Nem sempre, Luiz. A evolução ocorre quando o espírito já ganhou alguns quilômetros em direção a Deus. O adiantamento quer dizer que o espírito tem mais conforto, é melhor tratado. Vamos colocar aqui os homens do primeiro mundo e os que vivem no terceiro mundo. Então, todas as criaturas que moram no primeiro mundo são mais evoluídas do que as que vivem no terceiro mundo em seus países pobres e sofridos? Claro que não. No primeiro mundo, o homem tem mais conhecimento de higiene, educação, limites, mas o coração, o crescimento moral, às vezes é mínimo. Não é o homem e sim o país que é adiantado. Tem boas escolas, boas casas, conforto. Lá respeitam-se mais as leis. Portanto, é uma civilização mais evoluída. Mas não são necessariamente espíritos evoluídos. Marie, é difícil compreender. Luiz, o maior pacificador da humanidade, Gandhi, vivia em um país pobre, composto de miseráveis, e Hitler, espírito violento e sanguinário, vivia em um rico país,
Um homem violento pode tomar seu animal em um animal violento, e um bom homem pode transmitir ao seu animal a sua cordura. A maneira com que o homem trata o animal denota o seu adiantamento moral. É ele quem está na berlinda. Ele é o astro principal. O animal é apenas coadjuvante. Por isso, Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 26 e 27. Observai os pássaros no céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode aumentar um cavalo à sua estatura? O pássaro, mesmo sendo amado por Deus, é inferior ao homem. Muito ainda precisa caminhar. O pássaro ainda se encontra no terceiro estágio, no reino animal. Até ele atingir o estágio de espírito formado, será inferior ao homem, que tem condição de escolher o que deseja, de governar o rumo da sua vida, sendo muito superior ao pássaro. O pássaro tem apenas um princípio de inteligência, enquanto o homem, espírito formado, tem condição de buscar o bem ou o mal. Marie, todo o espiritismo se encontra na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamentos. Os espíritas têm de estudá-la. Ela só confirma os fatos espíritas. Irmão, podemos considerar os 3 reinos da natureza como estágios de crescimento do espírito. Muitos não os aceitam, outros não querem entendê-los, mas o Pai, que tudo cria, cuida muito bem dos seus filhos. Então, Marie, Deus cria o espírito simples e ignorante. Depois ele continua crescendo, materializa-se nos reinos mineral e vegetal. Encarna no animal e depois entra no mundo hominal. Daí sai, munido da carta da liberdade e da responsabilidade, até chegar a esse estágio. O espírito é cuidado por uma pleiade de espíritos sublimados. Deus está sempre vigilante, não deixando seus filhos órfãos, independente do seu estado evolutivo. Todos são amados por Ele. Isso nos dá uma responsabilidade maior, ao saber o quanto o Pai espera de cada um de nós. Marie, Deus cria a essência espiritual no plano espiritual ou no plano físico? Primeiro, Ele a coloca na condensação de matéria espiritual. Depois é trazida ao mundo físico. Quer dizer que tudo que é criado por Deus começa no mundo espiritual. A pedra, a flor, o animal, tudo parte do alto. Sim, como o perispírito é a veste do espírito, e o corpo de carne é o elemento de que o espírito do homem dispõe para viver no plano físico. Assim também a essência espiritual. O princípio inteligente tem início no mundo espiritual. Parei um pouco para meditar sobre tudo o que havia aprendido.